neste nosso terceiro webinar no âmbito do nosso projeto de internacionalização de ações coletivas, que tem como objetivo o levar ao México um maior conhecimento dos setores portugueses na área dos moldes. Foi por isso que já fizemos um segundo webinar, na área dos máquinas e ferramentas para a indústria e também no setor de plásticos, onde esperamos realizar um terceiro webinar ainda no mês de julho. E, portanto, eu gostaria muito de agradecer não só aos que estão connosco como participantes, mas a todos aqueles oradores que vamos ouvir com muito interesse, e queria realmente transmitir que a nossa satisfação por reunir neste webinar um conjunto de oradores com um profundo conhecimento do mercado mexicano, como é o caso do engenheiro Paulo Lopes, do Dr. Vítor Cruz, da Mariana Home e do Jorge Alberto Artesada. Portanto, temos realmente a satisfação de ter estes 4 participantes com grande conhecimento do mercado mexicano, mas, por outro lado, também termos a satisfação de ter connosco o presidente da ANEM, o engenheiro Oliveira Guia, que com certeza que nos vai falar sobre o setor e as potencialidades do setor para os mercados externos e também para o México, e também a doutora Maria Celeste Agaton, presidente da COSEC, uma casa que me diz muito durante muitos anos, mas que, como todos sabemos, é realmente uma empresa que tem um papel fundamental na área do comércio internacional e que, portanto, está disponível e sempre esteve para apoiar não só as exportações portuguesas em termos de seguro de créditos, mas também a garantia dos investimentos portugueses em mercados de risco político ou mercados de maior risco, designadamente no México. E dizer-lhes, por último, não vos ocupando muito tempo, que este, como eu disse há bocadinho, este terceiro webinar integra-se no nosso projeto de internacionalização, que começou precisamente este ano. Tem aqui algumas vicissitudes, porque realmente a nossa pandemia obrigou-nos a ajustar muitas das atividades que tínhamos previsto para este ano, mas é um projeto que tem o apoio do Portugal 2020, que a Mariana Home conhece bem e que o AICEP nos tem apoiado bastante, e que tem um percurso de tempo de atuação até outubro do próximo ano, e prevê ainda este ano, para além da realização destes 4 webinars que acabaremos em julho, prevê ainda no segundo semestre a realização de mais 4. Aí põe-se a dúvida se serão webinars, se serão reuniões presenciais, tudo vai depender da evolução desta pandemia, e nessas reuniões nós iremos realmente não só transmitir aos empresários portugueses um conjunto de estudos sobre o mercado mexicano, mas também dar-lhes a conhecer 2 plataformas que estão a ser produzidas no âmbito do nosso projeto, com uma empresa bastante conhecida nesta área, que é a Vortal, uma plataforma de promoção dos produtos portugueses no México, mas também uma plataforma transacional que visará exatamente pôr num contacto mais estreito as empresas portuguesas com os importadores ou exportadores mexicanos. Prevemos também realizar, até final do projeto, 2 missões de empresários mexicanos e opinion makers mexicanos, por forma a dar-lhes a conhecer, e aqui a aproximação com a ANEM vai ser com certeza muito importante, dado que queremos levar os empresários mexicanos às principais empresas destes setores, e depois nessa altura entraremos em contacto com a ANEM por forma a poder demonstrar aos nossos amigos mexicanos o atual estádio da tecnologia portuguesa na área destes 3 setores: os moldes, onde temos uma ligação muito forte com a Servamol, das máquinas ferramentas com a ANEM, e também com os plásticos, com a Associação dos Industriais de Plásticos. Esperamos fazer 2 missões inversas, uma ainda este ano, se a pandemia nos possibilitar trazer os mexicanos cá, e outra durante o ano de 2022. E, portanto, nessa altura entraremos também em contacto. Por último, está previsto para o próximo primeiro trimestre de 2022 a presença da Câmara em 2 importantes feiras no mercado mexicano: a Expo Manufatura,
que se realiza numa cidade que é muito querida do Jorge Arte Sada, a cidade de Monterrey, e esperamos que ele seja um grande anfitrião também na presença da Câmara em Monterrey, e outra grande feira que se realiza também no primeiro trimestre, que é muito conhecida em Portugal, que é a Plastimagem, que se realizará também no primeiro trimestre do ano que vem. Por isso, queria e tenho a certeza que vamos com certeza recolher excelentes informações deste nosso webinar, reiterar os agradecimentos a todos os participantes e a todos os oradores neste seminário, e agora iria pedir então ao Paulo Fidalgo para passarmos o filme, um pequeno filme institucional que preparámos como objetivo de dar a conhecer o mercado mexicano e também ser o filme institucional deste nosso projeto de internacionalização. Paulo, faz favor. Muito obrigado. É só um breve momento. Estão a ver? Sim. Paisagens deslumbrantes, monumentos exóticos, música ritmada e pessoas encantadoras são alguns dos ícones internacionais do México. Cancún e Riviera Maya serão provavelmente as regiões mexicanas mais familiares aos turistas portugueses. Mas para os empresários e investidores com ambições de afirmação no mercado mexicano, mais do que lugar de férias, o México é um desafio muito atrativo e muito exigente, dada a sua dimensão e variedade cultural. São cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados na América do Norte, banhados por 2 oceanos e habitados por quase 130 milhões de mexicanos. O México é a 15ª economia do mundo, uma verdadeira potência exportadora, tendo nos Estados Unidos o principal parceiro comercial. A indústria mexicana é constituída na sua maioria por pequenas e médias empresas, mas nos últimos anos integrou setores altamente competitivos e exportadores, com destaque para o setor automóvel, elétrico e eletrónico, metalomecânico, hidrocarbonetos, mobiliário, alimentar e indústria extrativa. Em 2020, o Produto Interno Bruto mexicano registrou uma contração de 8,3%, fruto dos efeitos provocados pela pandemia Covid-19. Em 2021, o FMI espera uma recuperação parcial da economia, com crescimento de 4,3% do PIB, em linha com a conjuntura económica internacional. O mercado continua a apresentar oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em diversos setores. O México é hoje o 7º produtor mundial na área do setor automóvel ligeiro e é o 4º exportador em termos de automóveis ligeiros. E, portanto, temos aqui um potencial enorme neste setor, no setor automóvel e das autopartes, para que a tecnologia das empresas portuguesas, tanto nos moldes, como nas máquinas ferramentas, como nos plásticos, onde realmente o México tem uma cota de importação destes segmentos muito grandes, temos aqui realmente uma área onde nós vemos com grande interesse o desenvolvimento das relações comerciais entre Portugal e o México. Há ainda oportunidades no setor aeronáutico, dispositivos médicos, tecnologias, soluções de economia circular e proteção ambiental, alimentar e bebidas, fileira casa e moda. Em 2019, o México foi o 2º mercado mais importante da América Latina para as exportações portuguesas. Ao longo do período 2015-2019, verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 13,2% e uma diminuição de 8,2% nas importações. A balança comercial de bens foi favorável ao nosso país, tendo apresentado um excedente de 230 milhões de euros em 2019. Na estrutura das exportações, destacam-se os produtos químicos, máquinas e aparelhos, plásticos e borracha, madeira e cortiça, pastas celulósicas e papel. Os principais grupos de produtos importados foram os plásticos e borracha, produtos agrícolas, máquinas e aparelhos, metais comuns, instrumentos de óptica e precisão. Atualmente, são várias as empresas portuguesas que investem no mercado mexicano, com destaque nos setores das infraestruturas, energias renováveis, moldes e materiais plásticos. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana tem vindo a dinamizar as relações empresariais e a promover o conhecimento mútuo, tendo em vista aumentar as relações e fortalecer os interesses comuns. Missões de empresas e empresários mexicanos em Portugal e delegações portuguesas no México têm feito um caminho de amizade e cooperação que está a dar frutos.
Apesar da distância, da diferença horária, da desproporção geográfica e demográfica, entre Portugal e México há muitas afinidades e pontos de contacto. Acho que sim, há muita compatibilidade cultural entre os dois povos e os dois governos. Somos, tanto os portugueses como os mexicanos, temos muito orgulho de nossas raízes, de nossa gastronomia, partilhamos o mesmo gosto pela cultura, e também podemos comunicar-nos facilmente, mesmo se não falamos a outra língua, porque é muito parecido entre o português e o espanhol. Então é muito comum que falemos em portunhol e não tenhamos problema de comunicação. México e Portugal, uma relação que prospera e tem todas as condições para melhorar. Muito bem. Muito obrigado, Paulo, por e pelo apoio que deu na realização deste filme. E agora é com muito prazer que eu passo a palavra ao Vice-Presidente da Câmara, o Jorge Alberto Iarte Sada, que é cofundador também da Câmara, é Presidente do Comitê Bilateral Portugal-México do COMPS. O COMPS é o Conselho Mexicano para o Comércio Externo, e é um homem que tem realmente feito muito também para as relações entre as empresas portuguesas e as empresas mexicanas, e não só de portuguesas, não é, Jorge? Dado que Jorge é um homem, como eu lhe chamo, do mundo, da Europa, e portanto o trabalho dele é realmente pôr as empresas europeias também em contacto com as empresas portuguesas. É um grande prazer dar-te a palavra, Jorge, como moderador deste nosso webinar, e um abraço também. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras e pela sua introdução. Estou muito atento, é verdade, a relações luso-mexicanas, não só pelo facto de ser cofundador da nossa Câmara de Comércio. Eu agora estou em Paris. Isso não quer dizer que não esteja atento à nossa cara Câmara. Encontro-me aqui para fazer outra série de coisas. Mas é um grande prazer, uma grande honra ser o moderador deste terceiro webinar de oportunidades no México para o setor das máquinas e ferramentas e alinhamento. E tenho a grande honra de apresentar o primeiro dos panelistas, o engenheiro José Oliveira Guia, que é presidente da ANEME, da Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas, e que, na verdade, estamos muito entusiasmados com esta parceria que estamos a desenvolver entre a nossa Câmara e a vossa associação, porque entendemos que as oportunidades não são muitas, são infinitas, e queremos muito ouvir a sua visão e que nos possa partilhar sobre o que é que está em mente e em carteira aqui, não só dentro do projeto, mas também dentro das oportunidades que existem entre México e Portugal. Sr. Engenheiro, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras. Acompanho exatamente o mesmo entusiasmo e alegria por estar aqui e por partilhar convosco esta oportunidade que temos de incrementar, desenvolver, melhorar as relações comerciais, desde logo humanas, e também comerciais com esse grande país americano, mas que toda a cultura e todas as suas raízes são, de facto, latinas. O setor metalúrgico e eletromecânico em Portugal não tem uma relação muito desenvolvida, nem nunca teve, com o México. É uma pena. Mas eu gostaria de vos dizer que na nossa construção estratégica, a ANEM definiu há muito tempo que os seus mercados-alvo para estabelecer parcerias e incrementar relações, os seus mercados-alvo são todos os que estão fora da Europa. Ou seja, África e Américas. E, nesse sentido, nós temos vindo a desenvolver há muitos anos já projetos de cooperação com associações
em África, concretamente em Marrocos, já vos disse há bocadinho, falei-vos da Costa do Marfim, onde eu próprio já tive uma empresa durante vários anos, com Angola, com Moçambique. O caso particular de Moçambique que merece este realce é que nós, inclusivamente, instalámos em Moçambique já há 22 anos, numa parceria que animámos entre o Estado português e o Estado moçambicano e com a cooperação da Associação Industrial de Moçambique, um centro de formação profissional que funciona há 22 anos e que é exemplar de como as nossas relações podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas também a partir do fator humano. Temos que criar condições para desenvolver a capacidade técnica, tecnológica, em geral, cultural, das pessoas e, sobretudo, das camadas jovens com as quais partilhamos esta nossa vida. Bom, no que respeita à América, concretamente à América Latina, desde logo o Brasil, evidentemente temos relações com o Brasil, sobretudo com digamos, a região, o país, aquele imenso país cuja capital é Belo Horizonte. Devo dizer-vos que não tem sido tão fácil trabalhar com o Brasil, que é de língua portuguesa, como trabalhar, por exemplo, com o Peru e com o México, com o Chile, que são de língua espanhola. A língua, para nós, de facto, como bem foi acentuado, não é um problema. Pelo contrário, eu também me sinto um pouco portunholo. Não temos aqui ao lado, também trabalhei em Espanha há alguns anos, já tive parcerias com empresas espanholas também, sinto-me em casa, tanto em Espanha como sinto no Chile, como me sentirei no México, porque espero lá ir muito brevemente. Para vos esclarecer sobre aquilo que é o peso, qual é a medida das nossas relações do setor metalúrgico e eletromecânico português, concretamente com o México, vamos centrar neste ponto do nosso webinar, eu queria dizer-vos para já que no ano, são os últimos números que temos, no ano de 2019, este número que vos vou dizer, que é o total das exportações portuguesas para o México, refere-se a 2020, nós exportámos para o México 67 milhões de euros, o nosso setor. Isto corresponde a um aumento pequeno de 8% face a 2019, mas, e aqui é que eu me sinto mais infeliz, mas mesmo estes 67 milhões, isto é muito pouco, é muito pequeno, e representa apenas 0,42% do total das exportações do setor metalúrgico e eletromecânico português. Portanto, isto significa que temos trabalhado mal, significa que há um universo muito grande de colaboração, um potencial de cooperação com o México muito grande. Nós exportamos apenas o correspondente a 0,42% da nossa exportação. Também é bom dizer-vos que o setor metalúrgico e eletromecânico português se exporta 48% do que produz. É o único setor da economia nacional, que exporta mais de metade do que produz. Nós exportamos 48%. E isso corresponde mais ou menos a 30% do total das exportações portuguesas. De todas as exportações portuguesas. Isto dá-vos a ideia de qual é o potencial e a capacidade de trabalho e de exportação do nosso setor. No conjunto, no que respeita ao México, visto que as nossas exportações pesam apenas 0,42% do total daquilo que exportamos, o principal cliente tem sido o que nos compra máquinas e aparelhos, material elétrico, e que tem sido, de facto, o único setor da economia mexicana que nos tem comprado qualquer coisa. Seguem-se, enfim, também ainda com menos expressão,
o grupo dos materiais comuns e as suas obras e o grupo de material de transporte. Bom, no que respeita àquilo que tem sido e já foi citado, a exportação do setor também para o México, essa exportação tem sido dominada pelo setor dos moldes. A Cefamol, que aliás é uma associação de amigos que nasceu da ANEM, autonomizou-se a partir da ANEM. A Cefamol tem uma relação privilegiada com alguns clientes no México e, de facto, é responsável pela maior parte das exportações portuguesas. É claro que a margem para aumentar essas exportações é muito grande, muito grande. Máquinas e aparelhos de elevação, máquinas de carga, de descarga, de movimentação, por exemplo. Suponho que nós, portugueses, temos que fazer um grande esforço no sentido de dar a conhecer ao mercado mexicano. Temos trabalhado mal. Nós, portugueses, temos trabalhado mal. E com o auxílio da Câmara, temos que dar a conhecer a capacidade portuguesa que, sem vaidade e sem falsa modéstia, é um setor de primeira linha no quadro da capacidade europeia de produção desses equipamentos. Máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga, movimentação, por exemplo, elevadores, escadas rolantes, transportadores, etc. Até teleféricos. Temos, portanto, muito que fazer. Gostaria de vos dizer que também pensamos, já há pouco tive a oportunidade de referir, pensamos que, independentemente da metalomecânica ou da eletromecânica pura e dura, como acabei de vos referir, há outros setores que também dizem respeito ao nosso setor, há outros subsetores que são nossos associados, que deviam ser explorados também. É o caso das montagens industriais. Algumas das boas empresas portuguesas trabalham em toda a Europa, para não dizer em todo o mundo. Por que é que não trabalhar no México? O setor das energias renováveis. Já dispomos em Portugal de tecnologia e de experiência comprovada relativamente a este setor. E, como também já foi dito, achamos que é possível estabelecer uma boa colaboração ao nível das tecnologias de tratamento e potabilização de água. Está por definir. Em viagens que fizemos aí perto, a Guatemala e às Honduras, tivemos a melhor receptividade. Estamos a trabalhar com as associações respectivas, como estamos a trabalhar, como sabe, como já vos disse, com o Chile, com o Brasil, mas o México, de facto, é para nós uma espécie de complexo. Desejamos muito fazer uma missão ao México, desejamos muito levar empresários portugueses ao México. Estivemos aí já incorporados, como já vos disse também, numa missão do CMA, da Comitê Europeu das Máquinas Agrícolas. Esse é outro setor em que nós somos fortes em Portugal, na produção de máquinas agrícolas, e tenho a certeza que será possível incrementar negócios com o México neste setor. Este é aquilo que vos posso dizer em 15 minutos, com a paixão que desejo manifestar também, que me une e que nos une a todos os portugueses, esse país maravilhoso, esse imenso país. Gostaríamos muito de poder colaborar, estamos disponíveis, a Câmara conta connosco para o que entender. O que quiserem de nós estaremos disponíveis. E estamos disponíveis para fazer missões, para ir apresentar as nossas capacidades ao México e para receber empresas mexicanas em Portugal. Perfeito, e é isto. Estou disponível para esclarecimentos, evidentemente, mas há mais oradores. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Engenheiro José Louveira Guia. Nossa Câmara de Comércio, como foi referido desde o início, e o seu espírito desde a sua fundação, é uma Câmara bilateral.
Se bem foi fundada em Portugal, nós temos uma sede permanente no México, temos associados no México, temos uma forte parceria com o COMS, como foi referido pelo nosso presidente, e com outras entidades industriais, pelo que estamos muito entusiasmados com esse entusiasmo também que manifestou. Temos as portas abertas e estamos preparados para preparar-vos para missões empresariais para lá e para também selecionar empresas-chave que considerem idóneas para os vossos negócios, para levá-los a Portugal. Isto está dentro do programa do SIAC, como foi mencionado. Mãos à obra. Nesse sentido, estamos no mesmo caminho, estamos sincronizados e alinhados. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu é que agradeço a possibilidade de vos falar. Perfeito, muito bem, obrigado, Sr. Engenheiro. Agora vamos passar para o nosso próximo convidado, que é o Sr. Engenheiro Paulo Lopes, que já tive a oportunidade de conhecer no México, da empresa Palbit S.A. O engenheiro Paulo Lopes é o diretor-geral. É uma empresa muito dinâmica, que já está no México já há algum tempo e que indiretamente ajudei através do seu antecessor e que a Câmara de Comércio sempre poderá ajudar para o bom sucesso dos seus negócios. Sr. Engenheiro Paulo Lopes, bem-vindo e obrigado por estar aqui neste webinar e conte-nos um bocadinho sobre a sua experiência e a sua visão das oportunidades no México para o setor das máquinas, ferramentas e alinhamento. Boa tarde para Portugal, bom dia para quem está no México. Primeiro que tudo, queria agradecer este convite pela parte da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. É para nós, para a Palbit e para mim, pessoalmente, um orgulho poder fazer parte deste grupo de oradores e com o objetivo, obviamente, de poder nos ajudar mais nossas marcas portuguesas a vir para o México, porque efetivamente o México, no que toca às Américas, para mim é neste momento um dos melhores mercados para investir. Vou começar por fazer uma breve introdução do que é a Palbit. No segundo ponto que vou abordar é porque é que a Palbit está no México. E num terceiro ponto, porque é que também deveriam de chegar mais marcas portuguesas ao México e as oportunidades que estão a surgir e que cada vez mais é necessário essa saída das nossas marcas portuguesas, porque a qualidade é evidente e falta-nos efetivamente um bocadinho mais esse push de vender melhor a nossa marca fora da Europa. Ora, a Palbit é uma empresa já centenária, é uma produtora de ferramentas de corte em metal duro, são ferramentas de alta performance, é um nicho de mercado. Trabalhamos atualmente através de uma rede de distribuição a nível mundial, agentes de vendas, filiais, e contamos com uma equipa de técnica altamente qualificada para dar sempre o maior nível de resposta e o maior nível de qualidade aos nossos clientes. O nosso portfólio de ferramentas é dividido em 3 grandes áreas, que é o corte, o antidesgaste e o tratamento da pedra. É no corte que temos o maior número de soluções, é aqui que reside o nosso maior número de portfólio, e no corte trabalhamos desde de ferramentas ISO a ferramentas especiais, a maior parte delas em metal duro, mas também em cerâmicas, PCD e CBNs, que serão aplicadas nas variadas aplicações, como a fresagem, o torneamento, a roscagem, a forção. Também a segunda área, que é o antidesgaste, e são peças mais específicas feitas à medida de cada um dos clientes, e no tratamento da pedra para a área da mineria. Aqui no México, efetivamente, trabalhamos 98% ou 99% a área de corte. Dentro do nosso portfólio, nós produzimos de A a Z todas as nossas ferramentas, todos os processos são controlados
internamente para a nossa equipa de engenheiros, e é uma tecnologia 100% portuguesa, 100% com engenheiros formados em Portugal e formados também na Palbit. Desde a seleção e a mistura da matéria-prima, dos pós, a sua prensagem, a sua sintetização, a sua especificação dimensional, retificações, fazemos revestimentos internamente e embalagem final e o controle dimensional, sempre pautados pela exigência universal das várias normas. Damos as nossas soluções nas várias áreas industriais, como é a área aeroespacial, a área ferroviária, naval. Principalmente o nosso foco é a área automóvel, e como vamos ver nos meus sites seguintes, mas também os moldes em Portugal, que nós somos uma das maiores referências a nível mundial no que toca aos moldes, e como disse muito bem o meu colega anterior, a indústria metalomecânica em Portugal é a indústria mais importante, mais exportadora e com mais potencial para crescer no que toca às exportações e no que toca ao interesse do nosso PIB nacional, e também a produção de energia. A nossa rede global, efetivamente, estamos distribuídos pelos 5 continentes, exportamos também 90% da nossa produção. Eu acho que este ano até um bocadinho mais, mas mais ou menos 90% da nossa produção é por exportação, em 70 países, através de uma rede de distribuição, e no México temos então uma filial que já tem cerca de 10 anos, e nos últimos 10 anos tem sido sempre um crescimento acentuado ano após ano, e cada vez mais estamos a afirmar neste mercado, que é um mercado muito importante de ferramentas, um mercado muito importante para a indústria automóvel, que é o nosso foco inicial. Então, e porquê que estamos no México? Como disse muito bem num dos vídeos promocionais, o México é o 7º produtor automóvel do mundo. E há também já um grande investimento recente para a indústria aeroespacial. Todos os grandes grupos industriais estão no México, também por esta proximidade aos Estados Unidos, fazendo parte deste grupo norte-americano, o NAFTA, e efetivamente todos os nossos competidores da Palbit estão no México. Então foi um processo de internacionalização que já foi feito há mais de 10 anos, e foi uma aposta que tem dado resultados nos últimos anos e cada vez mais. E efetivamente neste mundo, no mundo das ferramentas nós estamos inseridos, existem 3 grandes players que têm 70% da fatia mundial, que são 2 grupos americanos e um grupo sueco, e nós, portugueses, uma empresa 100% portuguesa, como é que fazemos com que tenhamos uns fatores diferenciadores? O nosso fator diferenciador número 1 é a relação comercial. Nós colocamos o nosso cliente sempre em primeiro lugar, tratamos cada um dos nossos clientes como sejam os únicos clientes que temos. Não é só mais um cliente, é especial cada um dos nossos clientes, e isso no México é importantíssimo, essa relação comercial, porque não se faz negócio só por preço ou só por qualidade, porque isso já muitos têm, e no mundo global que estamos, numa 4ª revolução industrial, cada vez mais é evidente a qualidade e até os preços competitivos. Então o nosso fator principal de referência é a relação comercial, e é isso que nos tem dado frutos nos últimos anos. E segundo, o serviço. Estamos sempre disponíveis para os nossos clientes 24 horas, 7 dias por semana, e isso também faz a diferença no mercado mexicano, porque o mercado mexicano tem todos os players cá, então é preciso efetivamente fazer algo diferente e ter essa relação com eles, de confiança, que eles podem confiar nas marcas portuguesas, confiar em nós, nos seus produtos, nas suas linhas de produção, que não podem ficar sem material para poder trabalhar, e esse segundo ponto de serviço, disponibilidade, também eles valorizam bastante. E o terceiro ponto, obviamente, claro, a qualidade é associável, é preciso sempre qualidade para poder competir neste mundo, nesta área das ferramentas, mas também temos um ponto aqui diferenciador, que somos mais versáteis que a nossa concorrência. Também essa também é um ponto importante no México, porque às vezes é preciso ser mais adaptáveis àquilo que é a necessidade do cliente, e se é uma instituição grande, chega, tem o seu catálogo, e se queres compras, se não queres não compras, e nós tentamos ir de encontro à necessidade do cliente com essa versatilidade.
E, efetivamente, depois o último é o preço. Nós não somos uma marca conhecida por preço, somos uma marca conhecida, efetivamente, por esses pontos principais, que é a relação, o serviço e a qualidade. E no México, estamos já com um portfólio de clientes importante, desde OEMs, que são as montadoras de automóvel, que no México há 25 montadoras automóveis. Nós trabalhamos com a Volkswagen e com a Fiat Chrysler. E o maior tecido empresarial no México corresponde ao que nós chamamos os Tier 1s, e aqui é onde existe o maior número de players, e temos bastantes já clientes nossos, desde o grupo ThyssenKrupp, Schaeffler, Linamar, Benteler, Continental. São vários os clientes que temos neste Tier 1. Na indústria de moldes também, que é muito conhecida em Portugal, temos a Vitro. Também acho que o Jorge, previamente à minha chegada, ajudou a Palvita a entrar na Vitro com o Vítor. E temos quatro empresas portuguesas, GLN, que é um sócio também daqui da Câmara de Comércio, a Poliajustes, a Maxmold, e do grupo Socem também existem uma ou duas empresas cá em Puebla. Na indústria aeroespacial atendemos um cliente que para nós também é muito especial, que é o grupo francês Safran, e na indústria farmacêutica Becton Dickinson. Efetivamente, o nosso foco é maioritariamente a indústria automóvel. A indústria automóvel no México é uma indústria, efetivamente, de muitas oportunidades. Para terem uma ideia, 36% das exportações da indústria correspondem à indústria automóvel no México. 20,7% do PIB construído na indústria é pela indústria do automóvel, que corresponde a 3,8% do PIB nacional, esta indústria. E é o principal gerador de divisas no México, com cerca de 30%. Como comentei, tem 25 fábricas montadoras, 12 marcas automóveis, 13 entidades federativas, e estima-se que entre 2015 e 2020 houve um investimento nesta área do automóvel, cerca de 35 mil milhões de dólares. E emprega, entre trabalhos diretos e trabalhos indiretos, cerca de 30 milhões de pessoas. Também 90% da sua produção é para exportação e 10% é de consumo interno. Esta informação fui pesquisá-la e fui retirá-la da Associação Mexicana da Indústria Automóvel. E são dados relativamente a 2019, não do ano passado, mas relativamente a 2019. E, efetivamente, continuando um pouco nesta indústria automóvel, só para termos aqui uns pontos comparativos em relação ao México e o mundo. Paulo, peço desculpa, quer passar o PowerPoint? Não passou? Não, está no primeiro slide. Como? Peço desculpa, então. Tem que ser manual. Eu estou a passar o manual, eu estou a vê-lo no meu imagem. Mas tem que pôr em full screen e você está a passar só no seu ecrã, não está a passar no nosso. Utilização. Full screen. Estranho. Peço desculpa. Agora sim. Assim conseguem ver? Sim. Assim vai passar, assim está a passar. Então vou ter que voltar aqui ao início. Vou passar rapidamente, pronto, só para... Peço desculpa. Então há aqui um problema técnico no meu computador. Vou tentar fazer assim para poder... Não vai ser full screen porque estava em full screen e não parecia. Vou fazê-lo assim. Ok. Peço desculpa. Pode falar um bocadinho rapidamente nos 3 pontos. Peço desculpa. Aqui das nossas ferramentas, corte, antidesgaste e pedra. Todos aqui os nossos processos de fabricação. Também já tinha tocado nesse assunto. E, efetivamente, com a imagem é outra coisa. As soluções industriais que trabalhamos, globalmente onde é que nós estamos distribuídos, nos 5 continentes, 70 países, por rede de distribuição, e só em Portugal existe a produção das nossas ferramentas, e no México é a única filial fora de Portugal, neste momento. E então, como eu estava a comentar, os nossos fatores diferenciadores e porque é que efetivamente estamos no México. Aqui o nosso portfólio de clientes,
que já são bastante importantes. Aqui são os dados que estava então a falar sobre da Associação Mexicana da Indústria Automóvel. Vou ter que passar assim mais rapidamente agora, porque senão vou ajustar o tempo, peço desculpa. Então neste slide, que fazia aqui um pouco o comparativamente da produção mexicana e a produção mundial de automóvel. A produção mundial de automóvel está, neste momento, o ano passado, em 92 milhões de carros. Na produção norte-americana corresponde a 19 milhões, a Europa 23 milhões e o México corresponde a 4 milhões de carros fabricados em 2019. Estes são dados de 2019. 4 milhões de carros em praticamente 90, são mais de 4% da produção mundial de carros. E como estava a comentar, então, nesta pirâmide das OEMs e dos Tier 1, 2 e 3, o México tem 25 fábricas, 12 marcas automóveis, que é o que nós, na nossa indústria, denominamos de OEMs. Nos Tier 1 são os fornecedores de sistemas e moldes já completos, e aqui é onde há a maior fatia da indústria mexicana mais importante, que tem cerca de 600 players, e todos os grandes players estão cá no México. E aqui, então, no Tier 2 e Tier 3 é onde existe a oportunidade para as marcas portuguesas, e não só, porque efetivamente há um déficit do que é necessário dos fabricantes de componentes do Tier 2 e fabricantes de partes, que são os Tier 3. Há uma estimativa, o último dado que eu consegui encontrar, que é cerca de 600 fornecedores, ou seja, o mesmo número do Tier 1 estão no Tier 2 e Tier 3. Aqui há efetivamente muita oportunidade para desenvolver novos negócios e aqui é onde possivelmente as marcas portuguesas poderiam chegar mais facilmente. Isto também tem consequência por causa das novas regras do NAFTA, e esses 2 pontos são importantes porque efetivamente a partir de agora já começou desde o ano passado e até, pois o Jorge poderá ajudar-me nisso, acho que até ao final deste ano é preciso, para que um carro seja considerado NAFTA, tem que ter mais de 75% dos seus componentes feitos no NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá. E até agora, até o ano passado, necessitava só pouco mais de 50%. Ou seja, isto vai ter 2 resultados. Vai haver menos importações da Europa e do resto do mundo, e um segundo resultado, que há necessidade de fabricar mais, de produzir mais componentes nesta região NAFTA, para que cumpram essas regras do novo tratado. E já existe no mercado mexicano iniciativas bastante fortes neste desenvolvimento da indústria automóvel para colmatar esse déficit, através de ajudar e desenvolver já os Tier 2 existentes no México, e também cativar o investimento estrangeiro, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer, tentar que as empresas portuguesas neste momento em que estamos a viver pós-pandémico, em que existe em marcha um plano de recuperação e resiliência, e que efetivamente é preciso procurar novas oportunidades, é preciso sair fora da caixa e é preciso ir atrás de novos negócios. Aqui efetivamente há um déficit enorme e há nessa necessidade aqui no México, porque também o México é porta para os Estados Unidos, e os Estados Unidos é a primeira, a segunda maior economia do mundo, sempre ali em luta com a China, e os Estados Unidos não têm relação com a China, então é preciso fabricar fora da China, é preciso fabricar no México. O México vai ser, nos próximos anos, um player importante, ainda mais importante, já é o 7º, mas vai ser um player ainda mais importante no que toca à indústria automóvel. Só mais um dado aqui no que é o destino das autopartes produzidas no México. 63% a 76% das peças produzidas no México é para o mercado norte-americano. Efetivamente era este a minha apresentação. Peço desculpa pelo erro técnico dos slides, mas efetivamente estas iniciativas que estamos a ter do Câmara de Comércio, e houve outra já em Portugal, que é o Round Table das marcas portuguesas. Temos muita qualidade em Portugal, temos que sair fora das nossas fronteiras,
e o México, efetivamente, é um país que culturalmente parecido com Portugal. Não temos esse problema, como falou o meu colega anterior, da língua, porque entre o português e o espanhol, o nosso portunhol, não é uma dificuldade. Efetivamente, no México é preciso estar fisicamente, não é possível fazer negócio com 6 horas de diferença de fuso horário, não é possível fazer negócio com 12 horas de distância num voo. É preciso estar no México para fazer negócios no México, e é preciso fazer um investimento a longo prazo. Também não é chegar, ver e vencer, não é assim. É preciso chegar com uma estratégia, chegar com sócios mexicanos também, trazer o know-how português para cá, mas também fazer sócios mexicanos e, efetivamente, com essa combinação dos dois, do nosso conhecimento do nosso produto, que são bons, das nossas marcas, com os locais cá há gente muito boa no México, é efetivamente para mim o país em toda a América Latina com mais potencial de crescimento e com mais potencial para as nossas marcas portuguesas. Muito obrigado, engenheiro Paulo Lopes, pela sua intervenção, por nos ter guiado no mundo do Palvit, e muitos parabéns por todo o bom trabalho desenvolvido e continuado. Também obrigado por lembrar-nos que agora os mercados da América do Norte, que realmente estão muito integrados, são uma grande oportunidade para as empresas portuguesas, e aí, nesse sentido, esta Câmara de Comércio luso-mexicana é a única Câmara de Comércio que, na verdade, tem desenvolvido atividades em todo o território do México, porque há outras câmaras de comércio que façam um bom trabalho, evidentemente são câmaras amigas, mas uma missão à Cidade de México é incompleta se nós não vamos visitar as empresas que se encontram fora da Cidade de México. E realmente, através do projeto Portugal Connect, que estamos a desenvolver desde o ano 2014, somos a única Câmara luso-mexicana que tem ido às grandes cidades industriais no México, e vamos estar presentes também, como foi aqui mencionado, na minha querida cidade de Monterrey, onde vamos ter algumas atividades. Também, isto não é um comercial, mas a nossa Câmara tem desenvolvido umas ótimas relações com os grêmios e clusters automotrizes, como foi mencionado aqui pelo engenheiro Lopes, e podemos levar da mão porque conhecemos as pessoas. Eu pessoalmente estive a acompanhar várias empresas portuguesas no México nesse sentido, e dentro das missões inversas que a Câmara vai estar a organizar para levar a Portugal opinion makers e decision makers, vamos incorporar pessoas que ajudem a fazer e a concretar negócios. Mais uma vez, engenheiro Lopes, muito obrigado pela sua intervenção. E agora vou dar a palavra ao Dr. Vítor Pinto da Cruz, quem conheci quando estava a iniciar como presidente do Comitê Empresarial México-Portugal do COMS. Foi na altura quando Vítor Pinto da Cruz estava a trabalhar na Palvit, e era de tudo o meu interesse, não só também pela minha atividade da Câmara, mas também do COMS, de conhecer melhor os portugueses que estão no México, de perceber as suas necessidades, e o Vítor Pinto da Cruz foi muito aberto, foi muito sincero comigo. Tinha algumas frustrações para poder entrar em algumas empresas, mas nunca perdeu a esperança, e eu fico contente de ter ajudado onde podia, mas o mérito foi seu e dos seus colegas e da sua anterior empresa. Agora, Vítor Pinto da Cruz e eu somos colegas, no sentido que a sua empresa, eu não sei como pronunciar, Vítor, depois já me dirás, Totava, e a minha empresa Obicum, somos business developers,
mas só anedoticamente dizer-vos que somos colegas e somos amigos e não somos concorrentes, porque felizmente o México é um grande mercado. E eu acho que todas as vezes que nos encontramos foi mais pelo gosto, pela alegria de cumprimentar-nos, não é? Até já te levei coisas ao México. E pronto, só esta mensagem para dizer-vos que México é um grande país onde poderá haver alguma coligação, mas nós felizmente não temos, e é um país das parcerias. E então, Víctor, obrigado por estar presente aqui neste webinar, e gostaríamos que nos partilhes a tua experiência, tu que já foste mexicano e és português, que agora estás de volta, mas continuas com o pé no México. Conta-nos um bocadinho aqui neste terceiro webinar do Português do México para o setor de máquinas e alinhamento, quais são as tuas perspectivas e o que é que nos podes aqui complementar sobre isto. Obrigado, Víctor. Boa tarde a todos, bom dia para o México. É um gosto, de alguma forma, rever aqui caras que já me acompanham há alguns anos e que fazem parte da minha própria história, da minha história profissional. É sempre uma alegria rever e atendendo à situação sanitária que estamos a viver, é um retomar este tipo de iniciativa, retomar de atividade, retomar de relações. Eu já não vou ao México desde o ano passado, pela situação de Covid, mas continuamos a trabalhar e continuamos a desenvolver algumas coisas. Obviamente já não trabalhamos exclusivamente o México, durante muitos anos foi isso que eu fiz. Neste momento já não trabalhamos exclusivo o México, mas continuo a defender como sendo o principal mercado e sempre um motor ou o piloto inicial na América Latina. A América Latina é hispana, que temos que diferenciar com o Brasil, portanto temos aqui uma série de fatores económicos, macroeconómicos, sociais e culturais que temos que diferenciar. Eu cheguei ao México em 2006, o México foi resultado da minha formação académica e eu fiz uma especialidade em Espanha, um Master, Sociedade, Cultura e Desenvolvimento da América Latina. Sempre tive uma grande paixão, isso não escondo, sempre quis viver no México, portanto desde a vida de estudante, e desenvolvi a minha carreira, portanto culminando com a minha chegada ao México em 2006 e durante alguns anos, já não me recordo bem exatamente quantos, eu trabalhei para uma empresa portuguesa, também era meu objetivo trabalhar para uma empresa portuguesa no México, neste caso foi a Palvit. Portanto, em que tive muito contacto com a indústria mexicana, ou com a indústria global presente no México, porque há uma grande diversidade de indústria. Portanto, só para terem uma ideia, quando falamos do México, mais ou menos falamos de 20 vezes o território português, e cerca de 10, 12 vezes mais população. Portanto, em termos dimensionais, é sempre qualquer coisa de extraordinária deste mundo. Eu acredito que algum do êxito para abordar o México tem que ver com fatores puramente culturais, entender o que é que está à nossa volta, estabelecer relações de confiança que possam criar os alicerces para qualquer operação neste mercado. Portanto, há potencial, sem dúvida, pela dimensão, mas também há muitas fragilidades que eu tenho acompanhado bastantes empresas, e desde que saí da Palvit tenho feito isso, acompanhar empresas que simplesmente chegam comigo e dizem o que é que eu tenho que fazer para estar neste mercado a longo prazo. Não é a ideia de exportar um contentor, é a ideia de permanecer neste mercado, que é um grande desafio. Portanto, o que é que nós pensamos? Pensamos em adaptar as empresas ao mercado e encontrar estes elementos que possam ser ameaça ou que possam ser limitantes no desenvolvimento de negócios com o mercado. Não é um mercado fácil, não é. Existe excesso, muitas vezes, de confiança em relação ao mercado. E eu não acredito, e peço desculpa, principalmente para ganhar escala, eu não acredito que falar portunhol ajude, principalmente quando estamos a falar de setores muito especializados, em que é necessário uma comunicação bastante fluida e bastante entendível, e tenho visto que pode ser limitante. E culturalmente os mexicanos sempre nos dizem que sim a tudo. E já assisti a muitas reuniões, toda a gente ficava muito contente e que achavam que as coisas tinham corrido muito bem e que dizia, disse-me que sim a tudo. Erro crasso, portanto, que as coisas não correm tão bem quando
quando é necessário pensar e falar e estudar bem o México. Eu acho que Portugal falha muito nisso, nós temos pouca oferta. Eu, quando quis fazer a minha especialidade típica para a Espanha, continuamos com essa falha em Portugal. Há falta de formação em espanhol, há falta de formação para a Hispanoamérica e tenho que reconhecer que desde que encontrei a Câmara de Comércio deve ser eventualmente a instituição mais forte na dinamização do entendimento do que é o México ou de que é um país hispano-americano, neste momento em Portugal. Não existe uma universidade, não existe um centro de investigação, não existe rigorosamente nada. Portanto, estamos a falar de aspectos que são muito importantes, estamos a falar de um país que é muito sofisticado, e só para terem uma ideia, que também é muito forte, e aqui foi tocado a indústria alimentar, é uma das maiores indústrias do México, talvez um bocadinho mais forte que a indústria automóvel, em que vocês em Portugal conhecem pela a Nobre, conhecem pela Bimbo, uma série de atores globais que são líderes a nível mundial, e são empresas 100%, ou, portanto, ou com maioria de capital e pensadas no México. Portanto, não é um país como a gente imagina de ver nos filmes, de ver nas séries, que poderá dar ideias erradas em relação à criminalidade e tudo isso. Há essa realidade, tem que ver com a dimensão do país, tem que ver com o país com que faz fronteira, mas que depois temos a outra realidade. Um país muito industrializado, não só na área automóvel, mas também na área aeronáutica, no setor industrial, no setor farmacêutico, portanto, que acaba por ser, e para mim foi, eu trabalho com alguma das maiores empresas portuguesas, orgulhosamente, e que tem sido sempre o México o primeiro país onde fazemos experiências, seja na área farmacêutica, seja na grande distribuição, seja na área dos eletrodomésticos, seja na inteligência artificial, no software, qualquer um dos nossos clientes, e nós focamos, eu não referi isso, focamos sempre na Hispanoamérica, embora fazemos já algumas coisas para a Espanha, de preparação e de desenvolvimento de estratégias, mas o México é sempre o nosso piloto. E, portanto, se corre bem no México, nós entramos no Chile, um dos projetos, nós conseguimos durante esta crise sanitária e com base no México, com muita base da experiência de vida no México, entrar em 18 países 18 países que falam espanhol. Portanto, é muito significativo para nós o México. Eu gostaria temos uma limitante de tempo, gostaria de falar de imensas coisas, desde a logística, desde a preparação, mas bom, deixar só um conselho e voltar a repetir que para ir para o México é necessário parceiros de confiança e é fundamental. A falha de algumas empresas tem sido constante, e esse excesso de confiança, e procurarem parceiros como a Câmara, utilizarem a Câmara de Comércio, por exemplo, como um distribuidor de contactos, como um distribuidor, porque têm os recursos, já têm os anos e têm a experiência para poder fazer uma abordagem. Portanto, confiança e ter noção que não é um mercado fácil, não é um mercado que se chega inicialmente e que se consegue tudo. Algumas empresas conseguem, mas manter isso a longo prazo requer bastante inovação, requer adaptação, capacidade de adaptação e formação, digamos, principalmente falar e pensar em espanhol. E eu não sei se já ultrapassei o meu tempo, perdi-me aqui um bocado, não sei quanto tempo ainda tenho. Deixei de contar. Não, ainda tenho. Ainda tenho. Portanto, em relação ao México, há muita coisa que poderíamos falar e que poderíamos continuar aqui e ter toda a tarde para estarmos aqui a falar. Mas, basicamente, se vocês olharem para a Câmara de Comércio, podem ter aí, e pelo menos para mim foi sempre uma referência, um apoio. O Jorge ajudou-me a entrar numa empresa que ainda hoje é cliente da Palvit e com a qual agradeço bastante, e que durante algum tempo estas conversas informais também funcionam, a comunidade portuguesa, que também é bastante forte no México, por outras razões, ou porque estão, ou porque trabalham, ou porque dirigem muita empresa OEM, muita Tier 1, empresas alemãs, espanholas. Há muito diretivo que é português, portanto também é uma boa forma de abordar o país e de ver que todas as energias ou todas as sinergias são possíveis de serem utilizadas e utilizadas sanamente, de forma saudável, para fazer uma abordagem a um país tão difícil como é o México. Portanto, ficarei disponível se quiserem fazer alguma pergunta para o final. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado. E ratifico o que tu bem mencionaste, não é? Não é só por enviar um orçamento ou um telefonema.
não, é verdade, é um mercado difícil, e não é porque os mexicanos sejam antipáticos, mas é que há outra oferta, há muita oferta, e a oferta portuguesa é muito boa, mas é desconhecida, e há muitas pessoas a alçar a mão, de forma que os espanhóis já lá estão, os americanos já lá estão, há uma oferta interessante mexicana, e é preciso lá estar, não é? Bater várias portas. A diplomacia comercial e económica facilitada através da Câmara de Comércio, dos seus parceiros, também. dos seus associados que estão dentro, que também ajudam para isso, é importantíssimo. É preciso investir. Aquelas empresas que têm feito um bom trabalho, não foi feito de um dia para o outro. E nesse sentido, ratifico completamente o que acabaste de partilhar, tanto tu como outros aqui neste webinar. Muito obrigado, Vítor. Agora vamos passar a palavra à doutora Celeste Agaton, da empresa COSEC, que é uma empresa da qual eu, sinceramente, tenho muito orgulho, porque é uma das empresas cofundadoras, na altura através do engenheiro José Miguel Gomes da Costa, agora presidida pela doutora Celeste Agaton, com quem tive a oportunidade de coincidir no 2017 durante a visita do vosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa no México. E fico muito contente na aposta da COSEC, porque aqui mais uma vez a COSEC tem apostado em parcerias que por vezes também todas as empresas podemos ter a frustração que não são imediatas, mas é preciso sempre começar e não desistir. E a COSEC, pela sua experiência e pela sua capacidade, tenho certeza que é e será sempre um grande aliado não só da Câmara, mas também das empresas que queiram fazer negócios no México. E nesse sentido, doutora Celeste Agaton, gostaria de estar presente para cumprimentá-la. Estamos nesta dinâmica por via remota, mas é sempre um grande gosto vê-la, mesmo aqui através do ecrã. A palavra é sua. Muito obrigada. Antes de mais, eu tenho que dizer que não é fácil fazer esta apresentação, depois da Câmara de Comércio Luso-Mexicana ter tido o maior e mais longo presidente da COSEC, teve um trabalho fenomenal. É preciso dizer que a COSEC é uma empresa privada neste momento, com 50% do capital do grupo EPI CaixaBank, e 50% do grupo Aliança Lerermos. Portanto, tudo isto foi feito, costumo dizer, no reinado do Sr. Engenheiro Gomes da Costa. Ser hoje presidente da COSEC é muito mais fácil, as coisas já estão todas feitas e, portanto, é só não estragar a obra feita. Portanto, a COSEC, como digo, é uma empresa comercial, tem atividade comercial, mas também tem uma segunda atividade, que é a atividade de seguros de crédito com garantia do Estado, ou seja, gera por conta e ordem do Estado. Eu pedia para passar para a página 3, os seguros de crédito com garantia do Estado. Isto desde há 50 anos, porque nós já fizemos 50 anos. E no mundo dos seguros de crédito, pelo menos na Europa, ter 50 anos já se é velho. É preciso dizer que aqui os nossos amigos espanhóis têm menos um ano que nós, ou menos 2 anos que nós, portanto nós começámos com este produto e foi a COSEC que o instituiu no mercado. Portanto, a COSEC é uma empresa extremamente forte em termos de capital e de taxas de solvência, portanto foi constituído, como digo, há 50 anos, o Estado e os acionistas privados, porque era uma parceria privada ou pública, e na altura puseram 100 mil euros. E nunca mais ninguém pediu dinheiro aos acionistas, portanto a COSEC foi gerando os capitais necessários ao seu crescimento e hoje em dia é líder de mercado no mercado português. E portanto eu vou-vos falar mais dos seguros de crédito com garantia do Estado, porque é um produto mais típico e muito bem adaptado ao mercado mexicano. E o que são os seguros de crédito com garantia do Estado? Antes de mais, o que é o objetivo? Só podemos fazer seguros naquilo que o setor privado não tem. Ou seja, é uma resposta a uma falha de mercado, isto dentro das regras da União Europeia e da OCDE.
E página 4, os seguros de crédito com garantia do Estado são um instrumento público de política pública por excelência para apoiar a exportação, se faz mais outra página, para a exportação e a internalização das empresas portuguesas. Este é o ponto fundamental. Que produtos é que nós temos nesta área de negócio? Os seguros de crédito à exportação, isto é, se alguém exporta e vende a prazo, a curto ou médio prazo, aqui está o seguro de crédito. E onde é que podemos atuar? Nos países de maior risco ou a médio prazo, onde não temos seguros de crédito privados. No seguro ao investimento, que é um produto tipicamente destas entidades que são agências de Estado para a exportação, e o seguro de caução também, onde não há seguro de caução e não há em Portugal, seguro de caução para obras no exterior ou fornecimentos no exterior em países de risco mais elevado. E, portanto, o México, apesar do rating hoje em dia ser bom, mas realmente não é um país onde as companhias de seguros privadas apostem e, portanto, nós podemos dar este seguro de crédito, estes tipos de seguros de crédito. Página 5, eu peço desculpa que não sou eu que estou a passar, isto é uma passagem à distância. E, portanto, nós temos uma oferta standard dos produtos que há bocado mencionei, só para dizer que créditos de seguros à exportação expliquei já. Podem ser financeiros, ou seja, quem nos pede a cobertura do risco de não ser uma empresa, mas ser um banco que financia alguma coisa de exportação e, portanto, precisa de um seguro de crédito para países de maior risco. O seguro de caução é, entre aspas, igual a uma garantia bancária e serve para obras, sobretudo obras e fornecimentos no exterior, e podem ter todas as várias e as múltiplas formas que costumam ter, para adiantamentos, para boa execução, para cumprimento das obrigações, foram uma para efeitos de cobrir um financiamento, e os seguros de investimento, que ao fim e ao cabo pretendem cobrir os riscos políticos extraordinários que investidores portugueses fazem em países de destino, ou seja, investimentos que são feitos aí. Isto não cobre, e é importante dizer, se alguma coisa correr mal do ponto de vista comercial do investimento. Portanto, são apenas riscos políticos extraordinários. Por exemplo, se houver uma guerra, no entretanto, se houver dificuldades de transferência de dividendos ou de pagamento de juros e amortização de prestações de capital, coisas deste género. Portanto, não é o risco do negócio, é o risco da parte financeira do negócio acoplado ao investidor português no estrangeiro. E o México pode ser aqui também abrangido. Para além disso, o Governo tem, página seguinte, o Governo tem vindo a disponibilizar linhas, não sei, pois, linhas, exatamente, que estão mais standardizadas. A outra é a oferta standard geral. Estas são linhas onde está pré-estabelecidas as condições. Temos uma linha para seguros de crédito até 2 anos, de curto prazo, mas aqui nos seguros de crédito, de curto prazo é até 2 anos. E, portanto, de acordo com o consenso da OCDE, tem um montante que foi elevado o ano passado para 300 milhões, e que serve muito para máquinas também. É importante dizer que isto também serve para máquinas, desde que o prazo de pagamento sejam 2 anos, pode ser acoplado aqui. Temos uma linha de seguros de crédito também para os setores de metalomecânica e moldes, e por último, uma linha de seguros de caução para obras no exterior, as duas últimas que falei, 200 milhões. Agora não passar mais, se faz favor, porque está um bocadinho mais à frente que eu vou. Ora bem, mas está bem, linhas de seguros de crédito para o setor metalúrgico, metalomecânico e moldes. Esta linha foi aberta na altura, há 2 anos e meio, mais ou menos. Entretanto, houve a pandemia e, portanto, o investimento não se veio a fazer, tal e qual como na Europa, também nestes países também não se veio a fazer grande coisa. E, portanto, esta solução é muito interessante, porque realmente nós podemos garantir ao exportador português que obtém um financiamento para cobrir o pagamento a prazo do importador em Portugal, ou seja, um factoring ou uma operação desse género. E temos, os beneficiários são sempre empresas portuguesas, de todos os setores de atividade, ou podemos também ter acoplado um financiamento a estas linhas, e dado por um banco português,
ao importador da máquina ou do equipamento. As candidaturas, há aqui um ponto importante, é como em todas as candidaturas de mecanismos públicos, a situação tem que estar regularizada com a autoridade tributária e da segurança social, portanto nada disto pode ser feito sem isto. E o prazo destas operações são de 2 a 5 anos e a percentagem de cobertura máxima do seguro de crédito é 95%. O prazo constitutivo do sinistro, ou seja, o prazo para juntarmos a documentação toda justificativa do sinistro, em média são 3 meses e o prazo de pagamento da indenização são feitos 30 dias após. Portanto, temos a página seguinte, temos o conjunto dos CAIs envolvidos na linha, que já é conhecida de muitos de vós, portanto, no setor metalúrgico estão definidos uma série de setores, no setor dos modos também uma série de setores. Passemos à análise de risco, que é o slide 10, e eu acho que este slide é muito importante para verem o que é que nos preocupa quando analisamos uma operação. Eu tenho feito muita força para que isto seja muito bem explicado às empresas que acedem a este mecanismo, que é, nós analisamos o risco país, no caso do México é fácil, analisamos se os bens e serviços são avaliados em termos da origem nacional, a produção nacional e a incorporação nacional e a criação de valor acrescentado para a economia, portanto são 2 pontos importantíssimos, portanto tem que ter valor acrescentado para a economia relevante e também ter uma incorporação nacional relevante. Temos que saber os termos e condições do contrato de compra e venda, é analisada a capacidade do exportador em cumprir a exportação, portanto não nos basta dizer, olha, vamos exportar, mas temos que ver se o exportador tem capacidade de o fazer. Analisamos o importador com recurso à informação económica, comercial e financeira, porque na verdade estamos a cobrir uma operação de médio prazo, e também o nível, é muito importante a dimensão do importador, como devem calcular, são empresas muito pequenas que importam máquinas muito grandes, é muito difícil para nós podermos aceder à cobertura. E vamos ver também, porque hoje em dia é obrigatório por regras internacionais a que estão sujeitos estes seguros, aos impactos sociais e ambientais, ou seja, que tipo de atividade o exportador está ligado. Portanto, estes são os pontos principais da nossa análise. Consoante o risco, a COSEC pode pedir ao exportador algumas garantias adicionais. Podemos fazer estas operações sozinhos ou acompanhados de um banco que nos queira acompanhar na tomada de risco. E ainda temos que ter atenção, página seguinte, já está. Todas as operações que estamos aqui têm que respeitar o consenso da OCDE, isto são regras que os seguros de crédito têm que respeitar de todos os países que estão ligados ao OCDE, tem que haver um adiantamento mínimo de 15%, isto é obrigado pelas regras do consenso da OCDE, o valor de exportação a garantir não pode exceder 85% do valor da fatura ou do contrato, também de acordo com essas regras, o prémio é sempre pago à cabeça, de acordo com o prazo da operação, o país e o análise do devedor, portanto são os parâmetros para fixação do prémio, tem a ver com os parâmetros de risco, e o prémio é fixado para toda a vida da operação, mas à cabeça. E há pequenos encargos, que são a comissão de abertura e a taxa de compromisso. Temos agora aqui alguns casos que pusemos como exemplos. Por exemplo, uma venda internacional de bens abrangidos pelos setores em referência, estamos aqui a falar, teve um adiantamento de 15%, o segurado é uma empresa portuguesa e 85% do contrato foi pago com a fatura em prestações iguais e semestrais e consecutivas. Isto foi uma operação típica que nós fizemos. Outro caso é quando há a intervenção de um banco, há um empréstimo bancário destinado à venda internacional de bens ou serviços, também o adiantamento tem que ser de 15%. O segurado aqui é um banco, não é a empresa exportadora, mas é um banco que nos pede esta cobertura. O montante garantido pode ser até 85% do contrato comercial e mais o 100% do prémio de seguro. Aqui o prémio de seguro pode ser financiado e temos o reembolso também feito da mesma forma. Quanto à taxa de prémio, que é sempre uma coisa que perguntam, temos aqui um exemplo, não é que isto seja igual para todos os lados, para todas as empresas, mas damos aqui um exemplo de uma empresa, e no caso do México, que tem 25% do pagamento antecipado, 75% é pago em 8 letras semestrais,
portanto, e considerando o rating do importador e do país e o prazo da operação, a taxa de prémio paga à cabeça, portanto, para esta duração de 4 anos, é 2,99%. Dou-vos isto como indicação, isto não é igual para todos, se tiver mais prazo é mais caro, se o importador tiver maior risco, se o México mudasse de rating, tudo isto tem influência na formação do prémio. Como é que são apresentadas as candidaturas? Todas as candidaturas, hoje em dia, aos seguros de crédito com garantia do Estado, são apresentados, são sempre até próximo slide, através do site scge.cosec.pt. Portanto, nada entra por papel, entra tudo registado. Portanto, nós sabemos quando é que qualquer operação é entregue à COSEC e, a partir daí, estamos a monitorizar todo o tempo de análise e de apresentação à aprovação das operações. Isto é muito importante porque é a única maneira de termos na nossa, enquanto a operação está na nossa casa, níveis de serviços extremamente interessantes e controlados, principalmente. Quem é que apresenta as candidaturas? Portanto, se a operação for uma venda a prazo do exportador, é o exportador que apresenta. Se for um banco que queira financiar a exportação diretamente ao importador, quer dar um empréstimo ao importador, portanto, é o banco que apresenta a operação. Portanto, gostava de vos dizer que este ponto, do nosso ponto de vista, isto foi introduzido há pouco tempo, há 3 anos no máximo, mas realmente temos feito uma grande aposta que isto seja feito desta maneira para tornar o circuito transparente. Temos aqui um pequeno senão, é o 15. E o senão decorre do seguinte, é que, ao contrário, na linha de seguros de crédito de curto prazo, até 2 anos, a COSEC tem poderes de decisão dados pelo Ministério das Finanças, concedidos pelo Ministério das Finanças, até 1 milhão de euros por operação. E, portanto, aí, sempre que vendem uma máquina até 1 milhão de euros com 2 anos, nós temos níveis de serviço dentro da casa COSEC. Quando é a linha de médio prazo, temos que as submeter todas ao Ministério das Finanças. E, portanto, aí não vos posso dizer qual é o tempo que demora. Portanto, depende das coisas. Atualmente demora mais tempo que anteriormente, porque, como devem calcular, as plataformas do Estado, em termos informáticos, com o teletrabalho, etc., não funciona da melhor maneira, não funciona como as da COSEC, é o ponto. Não dizer mais alguma coisa será desnecessário. E, portanto, nós fazemos a análise, a candidatura vem para nós fazemos a análise da candidatura, a análise do risco, preparamos a decisão, fazemos a proposta, vai ao Ministério das Finanças, sobe ao nível do Secretário de Estado e depois volta a descer estes degraus todos até chegar à COSEC. Portanto, isto é um bocadinho desafiante conseguir que isto seja feito rapidamente, mas eu tenho que vos dizer que este é um senão que não conseguimos ultrapassar até agora. E, portanto, é este o ponto que vos queria dizer, é que a COSEC, nesta atividade de seguros de crédito com garantia do Estado, apoia muito e tudo o que seja possível as exportações para o México. Mas também vos queria dizer que na atividade comercial, a COSEC tem alguns clientes com apólices globais com exposição no México. Isto tudo depende do valor da apólice, etc. Com a crise, como devem calcular, os países fora da Europa foram aqueles que foram mais restringidos o risco nas coberturas nas apólices comerciais e, portanto, houve aqui um desvio muito grande para estas apólices com garantia do Estado, especialmente para as apólices de curto prazo, seguro de crédito de curto prazo, até 2 anos. E, portanto, notámos ano passado um crescimento muito grande, este ano continuamos a crescer na atividade global, onde estão máquinas, e este ano notamos mais máquinas entrar até 2 anos, e, portanto, isso é bom sinal, não tanto para o México, mas para outros países, mas o México lá chegaremos, se Deus quiser, exatamente com a mesma dinâmica e com a vossa ajuda de todos a chegarmos lá. Portanto, não é com falta de seguros de crédito que não chegamos ao México. Portanto, nós somos um facilitador. Mas primeiro é necessário que os empresários façam negócio e isso já não está nas nossas mãos. Nós somos facilitadores, seja na parte comercial, seja na parte de seguro de crédito com garantia do Estado, naquilo que temos a componente que nos está adjudicada, seja a análise só, ou seja a análise e aprovação. Muito obrigada à Câmara de Comércio pelo convite e pela possibilidade que tivemos de divulgar mais uma vez a atividade dos seguros de crédito e como temos
presidente honorário da COSEC como presidente da Câmara de Comércio, estão lindamente tratados, certamente, em seguros de crédito. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Celeste Agaton, pelas suas palavras e por ter guiado as empresas nas diferentes soluções que a COSEC apresenta, não é? Que na verdade é uma grande ferramenta, é uma grande aliada para que as empresas possam desenvolver e potenciar os seus negócios no México. Muito obrigado pela sua intervenção e sempre por esse sorriso e esse ânimo que é contagiante. Muito obrigada. Obrigado. E agora vamos passar a palavra à doutora Mariana Om, que é a delegada da AICEP no México. A doutora Mariana Om, que visitou a nossa Câmara de Comércio antes de partir para o México. Espero que essa visita tenha servido como um boost, como um trampolim. Como sabe, sempre temos estado a trabalhar muito bem e com muito ânimo com a ICEP, desde a altura quando iniciou a nossa Câmara de Comércio. Sempre trabalhamos muito bem com a embaixada, com as duas embaixadas, a Embaixada de Portugal no México, com a Embaixada do México em Portugal. Trabalhamos muito bem com os seus antecessores, Rui Gomes e Álvaro Cunha, e neste momento estamos muito contentes de ter, além de ter uma fluidez da comunicação, ter muita química e de realmente ver que os nossos projetos são afins e que estamos sincronizados. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste webinar e gostaríamos, depois de ter ouvido os intervenientes aqui do webinar e depois já de algum tempo no México e já com uma experiência adquirida, gostaríamos que nos possa partilhar algumas reflexões e algumas ideias para os ouvintes aqui do webinar de Oportunidades no México para o setor das máquinas e alinhamento. A palavra é sua, doutora Mariana. Muito obrigado. O que eu queria aqui destacar era a plataforma Portugal Exporta, para aquelas empresas que ainda não estejam registadas aqui no MyAICEP, onde está essa seta encarnada. Recomendo que façam essa partilha. Recomendo que façam esse registro, porque esta plataforma permite que as empresas recebam informação dedicada, informação personalizada para cada empresa em função do seu setor e também das suas trocas comerciais, da sua fase de internacionalização. Se não sabem de que é que eu estou a falar, falem com o vosso gestor de cliente, ele pode-vos explicar como é que se podem registar aqui no MyAICEP. Se não têm gestor de cliente, eu peço que contactem a AICEP para que vos seja atribuído um gestor. E podemos passar para o slide 6. Eu não estou a ver, não sei o que é que está a passar. Mariana, eu estou a seguir o que você disse, portanto, confie. Ok. E agora queria só dar uma visão um bocadinho global do México e da indústria, antes de passar depois para um terceiro ponto sobre oportunidades mais concretas. Ora bem, o México, como todos sabem, já foi dito, é um país enorme. Em termos de população tem 126 milhões de habitantes. Portanto, o mercado interno é muito grande, mas não é só pelo mercado interno que o México é muito atrativo. O México é atrativo também
por ter um papel muito importante nas cadeias de valor globais. Este facto já foi mencionado. Eu penso que foi o engenheiro Paulo Lopes, já falou aqui no Tratado de Comércio da América do Norte. Aqui no México dizemos o TIMEC, Tratado México, Estados Unidos e Canadá, que é de facto uma oportunidade enorme para as empresas portuguesas. A questão é que é importante que as empresas estejam no México, tenham presença no México e fabriquem no México para tirar partido deste acordo de comércio e ter acesso a esta cadeia de valor da América do Norte. Eu estou convencida que estamos numa fase em que as exportações até podem subir um pouco, porque, como também foi referido, esta necessidade da componente regional implica que haja mais empresas mexicanas a tentar produzir aqui no México, e para produzirem precisam de máquinas e ferramentas. Daí eu acho que nesta primeira fase há uma oportunidade, mas depois as empresas mexicanas e também o investimento estrangeiro que virá para cá vai começar a ter essas competências de uma forma local, e por isso é importante que as empresas portuguesas sejam parte desse investimento estrangeiro, venham para aqui, entrem nessas cadeias de valor. Não é só o Tratado de Comércio da América do Norte. O México tem tratados com 50 países, são 13 tratados que representam 50 países, e é de destacar também o Tratado de livre comércio entre a União Europeia e o México, que esperemos que seja assinado ainda este ano. Os textos estão a ser revistos, o acordo já foi fechado o ano passado, mas de facto agora estão a afinar detalhes e ainda não foi feita assinaturas. Esperemos que seja ainda este ano. Em relação ao PIB e à pandemia, o ano passado a economia, o PIB decresceu 8,5%, para este ano já se espera uma recuperação de 5%, se calhar até mais, porque o primeiro semestre foi positivo. Mas basicamente o México vai andar a reboque dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tiverem uma boa recuperação, e está previsto um crescimento do PIB na ordem dos 6,5%, pode até ser mais, o México seguramente terá sucesso. Mas aqui, para os setores que estamos a falar, interessa-nos ver aqui as indústrias manufatureiras do México, como também penso que já foi referido, dados semelhantes, representam 16% do PIB, e podemos passar para o slide seguinte. Como eu estava a dizer, 16,3% do PIB, estamos a falar de mais de 1 milhão de unidades fabris espalhadas por todo o país, mais concentradas aqui na zona centro, e estamos a falar de empresas, milhares de empresas, pequenas e médias empresas, micro até. No caso das máquinas e equipamentos, estamos a falar de milhares de pequenas oficinas que fazem muitas vezes equipamentos de uma forma ainda um bocadinho artesanal. Estas pequenas empresas convivem depois com todas as grandes empresas, não só mexicanas, mas as multinacionais, que
que são os grandes potenciais clientes dos vossos produtos. As médias e pequenas são os vossos grandes potenciais parceiros para se instalarem aqui no mercado. E podemos passar ao slide seguinte. Eu é que não, ok. Este slide mostra a balança comercial das máquinas. Nós estamos a falar aqui, a nível de sistema harmonizado, estamos a falar dos capítulos 84 e 85, portanto isto é uma enormidade de tipos de produtos muito diferenciados. Os produtos, os bens de equipamento, as máquinas e as ferramentas estão bastante dispersos por códigos de produto, portanto isto não será uma representação exata daquilo que poderá ser a nossa assistência e os associados da ANEM, mas os valores que temos aqui, isto refere-se ao México, não é? Portanto, tem tido uma balança comercial relativamente equilibrada. Houve aqui uns anos onde as exportações subiram muito e no último ano as exportações foram ligeiramente superiores às importações. As exportações são quase 100% dirigidas aos Estados Unidos. Podemos mudar de slide e aqui vamos ver, isto é que é a parte que nos interessa, quem é que é a nossa concorrência, quem é que está a vender máquinas ao México. E vê-se aqui no quadrado da esquerda, é notório o domínio da Ásia. Os Estados Unidos também têm um peso importante, logo a seguir à China, mas vê-se aqui de facto uma mancha da Ásia gigante. A Europa é essa barrinha roxa nesse quadrado da esquerda e no quadrado da direita podemos ver a distribuição pelos países europeus, onde a Alemanha e a Itália representam quase metade das exportações de máquinas para o México. Esse quadradinho, retângulo roxo mais claro, é Portugal. Portanto, nós temos para aí 14 países europeus à nossa frente. Eu estou convencida que podemos fazer melhor. Estes dados e também os dois slides anteriores, se não me engano, são retirados da Data México. datamexico.org é um website que tem imensa informação sobre o México, tem imensa informação localizada de estados, municípios, portanto fica também aqui a recomendação, quem quiser ter mais informação sobre o México e em particular poder situar diferentes estados, municípios, indústrias, consulte este website, datamexico.org. E passando para o slide seguinte, é um exercício semelhante desta feita para os instrumentos de óptica e precisão. Estamos a falar dos capítulos 90 a 92. Eu incluí aqui porque estes produtos também representam cerca de 5% das exportações portuguesas para o México, portanto têm aqui alguma importância. E à semelhança das máquinas, a balança comercial mexicana é relativamente equilibrada. Nos últimos anos tem vindo a aumentar o seu superávit, mas mesmo assim ainda importa bastante. É também para os Estados Unidos que é a maior parte das exportações, e podemos passar aqui para o slide seguinte, onde temos as importações do México deste tipo de produtos. A situação é muito semelhante à anterior. Aqui os Estados Unidos e a China estão muito próximos, mas de facto são os produtos asiáticos que dominam. Em relação à Europa, Portugal está um bocadinho mais bem classificado que no caso das máquinas, mas também estamos a falar de
um valor de exportação muito, muito inferior àquele que é o das máquinas. Aqui são 39 milhões de dólares, nas máquinas eram 126 milhões de dólares. E podemos passar para o slide seguinte, é o índice, podemos passar para o seguinte, que tem aqui que mostra os setores, as indústrias de aposta, no fundo, vamos chamar assim, são as indústrias de aposta do México. O México está a apostar nestes setores, nestas indústrias, e o que significa que também são os setores de oportunidade para as empresas portuguesas, ou seja, as máquinas e equipamentos e ferramentas que possam contribuir para o desenvolvimento destas indústrias no México. Claro, à cabeça estamos a falar no automóvel, eu penso que já quase todas foram referidas, pelo menos no vídeo introdutório, mas automóvel, sem sombra de dúvida, é muito, muito importante para as empresas portuguesas, e estamos aqui a falar de oportunidades dos moldes, dos plásticos, dos componentes automóveis, mas também de toda a maquinaria e ferramentas que permitem construir um automóvel. A aeronáutica, os eletrodomésticos também é uma indústria importante aqui no México, os produtos eletrónicos e também os medical devices. Slide seguinte. Mas eu gostava também aqui de voltar a esta desagregação das indústrias manufatureiras e o seu peso no PIB, porque as máquinas e equipamentos portugueses são... nós temos muita qualidade e temos máquinas para muitas indústrias. E eu aqui destacava a indústria alimentar, que até tem um peso superior ao fabrico de equipamento de transportes. Portanto, a indústria alimentar, também as bebidas, mas também a maquinaria para a indústria do vestuário e dos têxteis, do mobiliário, da madeira e da marroquinaria. E podemos passar ao slide seguinte. Quem já viu as minhas apresentações, se calhar já me ouviu falar aqui nesta ferramenta do International Trade Center. É uma ferramenta que nos dá o potencial de exportação. Eu aqui selecionei os automóveis e componentes, é esse azul, os retângulos na parte de cima. As máquinas, é esse azul um pouco mais claro. Ao lado temos os produtos eletrónicos, embaixo as borracha e plásticos, os produtos ópticos e de precisão e os produtos de metal. Podemos ver aqui as manchas mais claras, é tudo o potencial que não está a ser utilizado pelas empresas portuguesas. O International Trade Center refere que nós temos 45 mil milhões de dólares que não estamos a aproveitar. E passando para o slide seguinte, entretanto, já devo estar a ultrapassar aqui a minha hora, mas queria ainda sugerir algumas feiras e eventos que eu acho que também são importantes. É importante as empresas portuguesas participarem para estarem cá e para fazerem contacto com outras empresas. E eu destacava aqui o Low Carbon Business Action, que é um projeto financiado pela União Europeia e destinado às empresas, ao apoio às empresas europeias para fazerem negócios no México.
Há pouco o engenheiro José Guia falou nas tecnologias de tratamento de água, pois essas empresas com esse tipo de produtos, eu recomendo que visitem este website e façam um registro neste programa. Este programa começou, penso que em fevereiro, mas vai durar até ao fim do ano, vai durar os próximos 2 anos e permite que as empresas portuguesas tenham uma exposição ao mercado mexicano, com tudo organizado por consultores, vale muito a pena. Empresas que tenham máquinas e equipamentos que contribuam para tudo o que for sustentável, tudo o que se possa ligar ao verde, à economia circular, energias renováveis, mobilidade sustentável, etc. Também outro evento, já para a semana, há aqui um encontro de maquinaria e equipamentos, mas é presencial. Não sei se a Palbit está a par deste evento, é organizado pela Associação de Plásticos, mas para quem não pode vir cá, também há os Automotive Meetings, também para a semana, que é virtual e neste caso aqui sim podem-se registar, ter reuniões B2B virtuais. Há uma série de feiras, em agosto aqui o Tooling Supplier, depois temos em setembro a Tecma, que é provavelmente a feira mais importante para o setor que estamos a abordar hoje. Vai ser em formato híbrido, é isso que está previsto. E depois mais tarde, em outubro, a Maximold. Quem tiver interesse na Maximold, amanhã dia 30, há um webinar a explicar a Maximold. E, portanto, se alguém tiverem dúvidas, participe, não participe, assistam ao webinar amanhã. E passando para o slide seguinte, passando aqui para o slide seguinte, 2020, várias feiras, o engenheiro Miguel Gomes da Costa, no projeto da Câmara, já referiu aqui a Expo Manufatura, a Plastimagem, mas verdadeiramente o que eu vos queria referir é a presença portuguesa na Hannover Messe, que se realiza na Alemanha, em abril do ano que vem. Eu penso que a ANEM já tem estado envolvida na divulgação deste importante evento, em que Portugal vai ser país parceiro. A presença portuguesa vai ser gigante e estrondosa, espero eu. Portanto, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Depois da manhã também vai haver uma apresentação na Animap, onde também se vai dar a conhecer as condições de participação, mas qualquer associado pode contactar ou a ANEM, ou a AIMAP, ou a Câmara, ou a ICEP, e todos nós podemos fornecer informação. Aqui no México, porque é que também estou aqui a divulgar esta feira que é na Alemanha? Porque a partir do início do ano que vem, nós aqui no México também vamos fazer divulgação desta participação portuguesa, de forma a que todas as empresas e compradores mexicanos que se desloquem à feira possam visitar o pavilhão português e os vossos stands, e se for possível ter reuniões pré-agendadas, melhor. E mesmo a terminar, só queria incentivá-los a subscreverem estas revistas que estão aqui, as revistas não necessariamente, mas subscreverem as newsletters que estas revistas proporcionam. Quase todas têm newsletters e as newsletters são gratuitas e dão muita informação, permite estar a par do que é que, em termos de indústria, se passa no México. Quais é que são os eventos, que empresas é que estão a fazer investimentos. E tudo isto é muito importante para seguirem aquilo que está a acontecer no México e detectar oportunidades. E penso que passei imenso o meu tempo. O último slide tem o meu e-mail
e queria agradecer a vossa atenção e estou disponível nos últimos minutos para qualquer questão. Obrigado, doutora Mariana Om, pela sua apresentação, por termos guiado nos diferentes setores e as diferentes oportunidades que existem no mercado do México. Sobretudo também espero que várias empresas portuguesas se animem a participar nas férias, que é uma forma de fazer primeiros contactos. Eu queria, antes de passar a palavra ao nosso presidente José Miguel Gomes Acosta, convidar, pronto, uma vez que não vejo assim muitas perguntas, mas comunicar, fazer aqui alguns convites e alguns comunicados. O primeiro é que este webinar vai ser divulgado pelas redes sociais e que aquelas pessoas ou aquelas entidades que tenham a oportunidade de seguir este webinar poderão e deverão contactar a AICEP e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, no sentido que não nos vejam como concorrentes. Estamos completamente sincronizados, estamos alinhados, estamos no mesmo caminho. As empresas devem bater várias portas para ter informações. Estamos aqui para ajudar-vos, quer a AICEP como a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. Também, por outro lado, convidar-vos para entrar e visitar a página de internet da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. Não sei de cor, mas parece-me que é câmaraluso-mexicana.org, ou se não procurem no Google. Nos sócios temos várias empresas que prestam serviços e que estão no México e que também estão em Portugal. Temos a banca, temos empresas de seguros de crédito, a COSEC apresentou aqui as suas soluções, temos assessores jurídicos, temos advogados, temos consultores internacionais de desenvolvimento dos negócios internacionais. Um dos panelistas foi Vítor Cruz. Tuotava, minha empresa Ubicom também presta serviço de facilitação para internacionalizar empresas. Ou seja, os negócios também podem e devem ser feitos, como foi explicado aqui no webinar, entre ajuda entre os sócios. Sozinhos vai ser muito difícil chegar aos mercados. Poupemos saliva, trabalhemos juntos. Esse deve ser o espírito. Não nos vejamos como concorrentes, mas sempre como complementares. E esse era um comunicado que eu queria partilhar convosco. Essa é o que dá e dará sempre uma grande força às nossas empresas para entrar não só neste mercado fantástico que é o México, mas México também como trampolim para os mercados da América do Norte, de Canadá e Estados Unidos através do NAFTA, agora o TEMEC, com os países da Aliança do Pacífico olhando para o Sul, Colômbia, Chile e Peru, e também através de todos os tratados de livre comércio que o México tem no mundo inteiro. E então, pronto, eu da minha parte, aqui estando num canto também português, porque Paris tem uma grande comunidade portuguesa, eu vos digo au revoir, à bientôt, à la prochaine, e passo a palavra aqui ao nosso presidente, o engenheiro José Miguel Gomes Acosta, para fazer o encerramento, uma vez que não temos perguntas ainda, mas haveremos de ter perguntas posteriores ao nosso webinar. Senhor Presidente. Obrigado, Jorge, mas não havendo perguntas, eu só tinha aqui uma pergunta que a exposição do engenheiro Paulo Lopes me ocorreu. A estratégia da Palbit para entrar no México aparentemente não seguiu aquilo que normalmente se diz de entrar com um parceiro mexicano, pois não? A Palbit entrou, digamos, autonomamente no mercado. E como é que, entrando autonomamente no mercado, se pode entrar nos grandes fabricantes de automóveis e nas grandes empresas mexicanas? Que ajuda é que nos pode dar, Paulo Lopes, para as empresas portuguesas que queiram ter a mesma estratégia? Sim, efetivamente, a Palbit inicialmente, com as feiras que a Mariana mencionou e bem há pouco, é uma forma de entrada no país. Nós fizemos várias tecmas
antes de chegar ao México. E efetivamente, como também mencionei eu, é uma relação comercial, tem que haver uma relação comercial, tem que haver contactos locais. Fizemos vários ao longo destes últimos 10 anos. Na minha gestão dos últimos 5 anos, tenho uma pessoa que trabalha comigo com mais de 40 anos de experiência na indústria das ferramentas e vamos entrando portas com essa primeira abertura. E, efetivamente, o mais importante do que o cliente mexicano procura é a confiança que o fornecedor lhe pode dar, não só no produto, mas também no serviço e em tudo aquilo que engloba todo o mecanismo da indústria. E nós, efetivamente, aqui no México fomos um bocadinho diferentes àquilo que foi feito com a Palbit do resto do país. Nós trabalhamos com rede de distribuição maioritariamente no resto do mundo, e aqui nós vamos efetivamente aos OEMs e aos Tier 1 e aos Tier 2, vamos diretamente porque efetivamente temos cá uma estrutura física no México, faz todo o sentido ir onde está um negócio diretamente e não ter intermediários, mas efetivamente não é algo fácil, como disse o Vítor e todos os outros meus companheiros, é algo que é preciso resiliência, é preciso fazer um follow-up muito seguido, fazer até uma relação de amizade com a pessoa que nos está a receber do outro lado e falarmos de futebol, ou irmos almoçar, ou qualquer coisa do género, porque é preciso efetivamente fazer um pré-negócio até finalizar a compra ou a venda. Mas o México, efetivamente, como disse, considero que ser um dos países mais emergentes de toda a América, efetivamente também com a porta aqui ao lado para os Estados Unidos, com este novo tratado, com estas novas regras, mas é preciso fazê-lo bem, e para fazê-lo bem é preciso ter uma estratégia de chegar cá ao México e ter contactos no México com as pessoas, e a Câmara do Comércio tem sido fundamental nisso, a arranjar esse tipo de sinergias, arranjar pessoas que já têm experiência. Chegar de novo e chegar só com um excelente produto não chega, é preciso efetivamente criar essas sinergias cá, localmente, e com pessoas mexicanas. Muito bem, muito obrigado. A nossa carteira de clientes neste momento, 80% dos nossos clientes são OEMs e Tier 1s, e só dedicamos cerca de 20% à rede de distribuição, também culminar de vários anos desta estratégia e desta resiliência que é necessário ter. Muito bem, muito obrigado. Engenheiro, se me permite, se eu puder aproveitar também para fazer uma pergunta ao Paulo. Então, força. Claro. Eu queria perceber só um bocadinho melhor a vossa presença aqui. É meramente comercial, não tem qualquer produção, ou é comercial e manutenção? Fazem manutenção de equipamento aqui? Não, nós tudo fabricamos em Portugal, o nosso produto são consumíveis, não há manutenção do produto, ele é usado, é consumido e há nova venda, e aqui no México efetivamente temos escritório, armazém e assessoria técnica, porque o nosso produto é muito, muito técnico e é preciso todo um apoio técnico prévio à análise do que vamos propor ao cliente, e também durante a venda e no seguimento da venda é preciso sempre estar a inovar. Os nossos concorrentes todos os anos estão a inovar com novas tecnologias, e nós também, a nossa empresa em Portugal, nos últimos 5 anos tem investido constantemente em novas máquinas, em novas tecnologias, para estar ao mesmo nível desses grandes grupos que eu mencionei, que têm mais de 70% da fatia mundial, e na captação de talento também, porque este mundo das ferramentas, eu sou engenheiro mecânico, mas em nenhum momento tive uma cadeira ou uma disciplina que falasse de ferramentas. Eu cheguei à Palbit e não sabia o que era uma ferramenta de corte. E a Palbit também tem essa formação interna de poder, todos os seus engenheiros de vendas, são todos engenheiros, e é preciso formá-los, durante um ano ou até mais, para podermos chegar ao cliente e dar soluções, porque efetivamente é uma área muito, muito técnica.
Muito bem, então cumpre-me realmente agradecer mais uma vez a todos. Tenho a certeza que até ao fim do ano, se conseguirmos realmente concretizar a missão inversa de empresários mexicanos, que está programada para outubro, teremos com certeza de novo contacto com a ANEM, a Engenheiro Oliveira Guia, no sentido de nos apoiarem nesta visita, e também com a Palbit, porque será realmente uma visita com certeza com muito interesse para os empresários mexicanos poderem aperceber-se da tecnologia e da dimensão que a Palbit tem na área das ferramentas, designadamente nas ferramentas de corte, e portanto tenho a certeza que voltaremos a contacto ainda este ano, se realmente, como todos esperamos, esta pandemia nos possa libertar deste garrote em que nós estamos. Sim, muito obrigado a todos. Queria dizer também para todos os que participaram que teremos um novo webinar no dia 27 de julho e, neste caso, dedicado ao setor dos plásticos e, portanto, estão todos convidados para nos acompanharem no dia 27 de julho, também para as 16 horas, no webinar relativamente ao setor dos plásticos. Muito obrigado a todos.